Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Com essa meditação, nós terminamos a trilogia que eu pensava que nós podíamos considerar, e de fato estamos considerando, a trilogia de 3 meditações sobre amizade. Nós vimos a primeira meditação, para quem acompanhou, um pouquinho a importância da simpatia. Ou seja, para começar uma amizade é necessário uma certa simpatia aí que eu às vezes preciso apostar naquela amizade, preciso apostar naquela pessoa, aquela pessoa pode ser meu amigo. Eu dou uma chance para que aquela pessoa possa ser ali uma pessoa amiga, porque eu converso com aquela pessoa, porque eu tiro um pouquinho os preconceitos que pode ter a imagem externa daquela pessoa, que no começo talvez não teve tanta simpatia, mas eu fui e tentei, apostei um pouco mais, não fiquei só no mero externo. Como é importante, a gente viu isso para que se realizasse a amizade. E a gente viu exemplos do Evangelho na época, né? A gente viu um exemplo, por exemplo, quando Jesus diante de Natanael tem resistência em conhecer Jesus. Pode vir coisa boa de Nazaré, né? Nazaré, quando fica sabendo que Jesus vem de lá. E mesmo assim vai, porque Filipe insiste, e quando conhece Cristo, né? Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, e se torna até um apóstolo, né? Que bom que ele tirou aqueles preconceitos, ou pelo menos suspendeu aqueles preconceitos e quis ali conversar com Cristo. Bom, tínhamos visto esse exemplo, e depois víamos na segunda meditação, não só era importante a simpatia, mas a empatia, que é um segundo ponto da amizade, que é conhecer a pessoa por dentro. A empatia é exatamente isso, né? É olhar por dentro, conhecer a pessoa por dentro. E então isso supõe muito mais do que uma simples conversa inicial, supõe esse esforço de olhar a pessoa no seu interior, né? E que a pessoa aos pouquinhos vai se revelando, eu também vou me revelando um pouquinho do que eu tenho no meu coração, né? E essa parte da amizade só se desenvolve se eu faço o esforço de quebrar meus paradigmas, né? A gente viu isso na meditação anterior. Eu tenho que quebrar um paradigma, ou seja, aquele modo de ver o mundo meu pode ser totalmente diferente do modo de ver o mundo da outra pessoa, mas mesmo assim pode ser meu amigo, né? Porque eu até tenho um crescimento, né, de interior, de conhecimento, quando eu aumento a minha amizade, porque aquele amigo me ensina algo novo e me faz com que eu cresça espiritualmente e até humanamente muito. Cada amizade é a chance de um crescimento, porque aquela pessoa traz uma bagagem para mim. Então a gente viu que é importante então essa empatia e quebrar meus paradigmas, né? É um modo de ver o mundo nosso que nem sempre é um único modo de ver o mundo, e muitas vezes é deturpado, e que eu preciso então tirar um pouquinho esses meus paradigmas. Víamos também exemplos na vida de Jesus, né, que diante daquela pecadora, né, a gente viu na semana passada aquela pecadora acusada ali de adultério, tendo sido encontrada em flagrante, né, e Jesus entende profundamente ela, né, isso é bonito, essa empatia, mesmo com a conversa breve ali, Jesus tem uma empatia com ela e entende que ela está super envergonhada, né. Aquela cena em que Jesus para e escreve na terra, faz essa lembrança, porque Jesus, quando escreve, todo mundo começa a olhar o que está escrevendo ali, né? E tira o foco daquela mulher que ela estava se sentindo tão envergonhada, olhada. Jesus traz o foco para si, escreve lá, e depois conversa com ela no final, quando ninguém mais lhe condena. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e vai embora um por um.
E Jesus depois conversa a sós com ela, e ela mais à vontade, porque todo mundo foi embora. E assim consegue exigir dela, no final, claro, exige, né? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, diz ela. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Que bonita essa história, né, que aconteceu na vida de Jesus. A gente vê a empatia que Jesus entendeu a situação, o arrependimento dela, que estava profundamente envergonhada, né, e compreendeu e a salvou ali, né. Hoje pensar, né, que ela cumpriu perfeitamente aquelas passagens, aquele pedido de Jesus, né, vai e não peques mais, né, pelo menos em adultério não cairia mais, porque colocaria todo o esforço ao ver ali a chance que o Senhor lhe deu e o carinho que teve para com ela, né. É importante na amizade também, então, ter essa empatia, entrar no coração das pessoas e ver o que elas têm de necessidade. Muito bem, então, se a gente viu um pouquinho nesses dois aspectos, temos condição de avançar no último aspecto nessa trilogia, né? Que é o seguinte: uma simpatia, uma empatia e compartilhar. A terceira ideia, a de hoje. Uma boa amizade, então, ela liberta dos preconceitos, entende a pessoa por dentro, e aí chega no nível que eu vou compartilhar coisas, né? Coisas que eu tenho, né, no meu mundo interior, coisas que eu acho muito importantes, né? Descobertas, né? E façam que a outra pessoa participe das minhas alegrias também, né? Compartilho com as pessoas aquilo que eu tenho de bom. É tão humano isso, né? Nós descobrimos algo que nos ajuda e queremos compartilhar com outras pessoas. Não é à toa que as redes sociais fizeram tanto sucesso com o botão compartilhar, porque é tão automático, a gente quer compartilhar um vídeo que a gente achou, algum texto, alguma ideia interessante. Queremos compartilhar com outras pessoas também, as amigas também vibrem conosco, né, e tenham o mesmo sentimento que nós tivemos diante daquela imagem, daquele vídeo, daquela ideia. Compartilhamos tudo que achamos de bom, né? Hoje, no confinamento, estratégias de viver bem esse tempo em casa, programas que ajudam a fazer videoconferências. O que mais as pessoas têm compartilhado é isso: encontrei um programa legal, usa esse aqui é de graça, faça isso aqui, olha só, esse programa aqui é muito interessante, dá para trabalhar em casa usando ele, tem um aplicativo que você usa e tal. Compartilhamos até o modo de trabalho que estamos vivendo isso, que é tão natural da amizade, né? Compartilhamos tudo, compartilhamos os bens materiais, compartilhamos os bens espirituais, e o que mais precioso, o que de mais precioso podemos compartilhar é o próprio Deus para as pessoas, dar o sentido para a vida delas, né? E aí então entra na condição de vivermos esse apostolado da amizade e confidência, que São José Maria tanto gostava, né? Dizia mesmo, né, que Deus tinha iluminado o Opus Dei para, de certa forma, viver intensamente esse apostolado. Não é um patrimônio do Opus Dei, mas simplesmente Deus ali suscitou em São José Maria que vivesse especialmente esse apostolado, ou seja, de ajudar as pessoas através da amizade, que suscitasse então esse carinho, essa atenção pelas pessoas, o desejo de compartilhar bens. E o maior bem que eu posso compartilhar vai ser exatamente o próprio Deus, que eu farei com que a outra pessoa participe ali, porque me encheu o coração, me dá alegria em ter essa proximidade com Deus, e eu quero compartilhar, quero que outras pessoas também participem dessa mesma alegria, né? Isso é o apostolado da amizade e confidência, onde saia com a convivência, de fato, a vida interior de cada um, e é um enriquecimento mútuo, a essa empatia, essa simpatia que levam a compartilhar coisas. Como é importante, né, que nós cheguemos de fato a compartilhar a Deus. Senão a amizade não é verdadeira. Se eu tenho esse bem espiritual na minha prática cristã e vejo que aquilo me realiza a vida, a oração me ajuda mesmo, aquela leitura espiritual que me transforma, o evangelho que eu leio e encontro uma mensagem que me ajuda em cada momento, então é natural que eu queira compartilhar isso. E até é bom que a gente primeiro faça esse exame. Se eu já tenho alguma vida cristã, eu compartilho Deus para os meus amigos, né? Nesse tempo de confinamento, eu falei
alguma coisa de Deus para os meus amigos, para que se aproximassem um pouquinho, né? Mesmo com a dificuldade de participar de uma missa, de ir a uma confissão, mas pelo menos chegou Deus ali para aquele amigo, porque eu contei alguma coisa, né? Porque eu partilhei um pouquinho da minha experiência, uma leitura que me ajudou, uma ideia espiritual que me veio na oração e que eu compartilhei com aquele meu amigo, alguma ajuda, né, para que ele pudesse encarar melhor esse tempo de quarentena, e passei ali para ele, lembrando um pouquinho da paixão de Cristo. O que eu fiz? Eu fiz alguma coisa? Eu compartilhei? Mas ainda podemos fazer essa pergunta mais profunda. As pessoas que me conhecem e que eu tenho como amigos, conhecem da minha vida cristã? Né? Que às vezes a gente pode estar muito tempo em convivência com as pessoas e a pessoa nem sabe que eu procuro ter uma vida cristã, não sabe que quando era possível ir à missa eu tinha a prática de ir muitas vezes à missa, que eu tinha ali a prática de uma confissão mais frequente, nem sequer sabem disso, né? Que pena, né? Porque assim, quando precisam de alguma ajuda, não vão recorrer a mim, porque nem conhecem desse meu mundo interior, não vão pedir ajuda, porque nem conhecem que eu sou uma pessoa que poderia ajudá-las, né? Pelo menos para dar um bom consolo, alguma ajuda, né? Talvez agora até experimentem alguma ansiedade na quarentena e desejam até fazer um pouco mais de oração, mas não sabem o que é, mas não vão recorrer a nós, porque nem sabem que nós somos essa referência, podíamos ser essa referência para essas pessoas, né? É uma cena do Evangelho que pode nos ajudar nesse sentido, né? Como sempre, ajuda muito, nos ilumina a vida de Cristo. E é uma cena que nos conta São João de um apostolado que o Senhor fez, né? Jesus toda a vida fez isso, né? Ensinou os apóstolos a fazer esse apostolado, a levar as almas a Deus. E é aquela cena de um paralítico que estava diante lá de uma praça pública, com uma fonte, né? Ali jogado no chão, esperando que pudesse ser curado. Havia umas águas milagrosas na época de Cristo, uma piscina pública. Quem se lançasse naquelas águas no momento oportuno recebia a cura. Estava lá vários doentes ao redor daquela fonte. Jesus passa por lá e olha para aquele paralítico e conversa com ele. Vamos ler aqui, que é muito rico o Evangelho que serve para nós agora. Diz assim: há em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Impressionante, né? 38 anos estava aquele paralítico. Que idade teria? Eu gosto de pensar mais ou menos seus 50 anos, né? Se ele estivesse lá desde tempo de criança, 12 anos, devia ter os seus 50 anos e 38, paralítico, ali ao redor daquela fonte. Vendo-o deitado e sabendo que já estava há muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? Jesus vai até aquela pessoa, né? Conversa com aquele paralítico e faz uma pergunta que parece absurdo, né? Tem um monte de doentes, aquele paralítico jogado no chão, obviamente paralítico, e vem Jesus e ele pergunta: queres ficar curado? É óbvio que eu quero ficar curado, né? Mas é interessante, tem uma pedagogia para nós ali divina naquele momento, naquela pergunta, que nos ajuda para esse apostolado da amizade e confidência, porque Jesus ali não interfere na liberdade daquele doente, pergunta para mover a vontade dele, que ele de fato manifeste: eu quero mesmo, eu quero, né? E muitas vezes a gente fica com medo de falar de Deus, porque não, eu vou invadir a liberdade, não vai querer, né? Mas Jesus não interfere na liberdade das pessoas, como também nós não devemos fazer assim,
Queres ficar curado? Olha, você que está aí um pouco angustiado, você quer melhorar dessa angústia? Né? Você que está aí, ali, a gente pode dizer para o nosso amigo, né, com esse namoro que causa muita aflição, você quer sair dessa enrascada? A gente te propõe, né, uma vida cristã que abre um panorama para aquele amigo, viver um namoro casto, né, um panorama, tem um pouquinho mais de oração na vida dele, que vai ajudar a oração do terço, né, que a pessoa às vezes descobre, vê quanto que dá serenidade fazer essa oração, né, uma oração que se repete devagar, mas traz paz, né, e é muito rica a oração do terço, né, e eu vou ajudar essa pessoa. Olha, você quer sair dessa ansiedade? Eu posso te ajudar, né? E a gente começa a partir daí, sai o apostolado, né? Jesus move a vontade daquele paralítico. Era óbvio que ele queria ficar curado, mas é necessário que ele manifeste plenamente: olha, eu quero mesmo, né? Eu estou aqui e quero, se o Senhor quiser me ajudar, eu estou disposto. A gente um pouquinho vai fazer isso, mover a vontade dos nossos amigos no começo, né? Para que eles queiram mesmo, né? Isso vai acontecer muitas vezes porque já somos conhecidos, porque ajudamos esse amigo humanamente outras vezes, porque fizemos algo juntos, e ele confia em mim, né? É interessante, ninguém desconhecido faria aquilo que nós propomos para ele. Ele mesmo, por ele mesmo, não teria vontade de fazer oração, mas porque eu sugeri, ele fala: não, vou dar um pouco de confiança nesse meu amigo, né? E assim ajudamos. Chega um momento que esse amigo já não faz oração porque nós sugerimos, mas porque ele mesmo vê que foi uma experiência muito boa para a sua vida. Não é que ele vai procurar confissão porque nós sugerimos de novo, mas ele mesmo vê que aquilo lhe ajuda e traz paz em poder pedir perdão para Deus. Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor. E aí vem umas palavras que São José Maria gostava de comentar muito a respeito do apostolado. Dizia: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Não tenho ninguém. A água era agitada e o primeiro que caía naquelas águas era curado. E o paralítico, exatamente porque estava imobilizado, nunca chegava a tempo. Sempre alguém chegava antes. O cego lá se lançava, né? Tropeçava, mas chegava antes. Tinha mais agilidade, mas o paralítico não chegava. 38 anos, não tenho ninguém. Eu não sei, será que não poderia alguém no final da vida também dizer assim: Senhor, não tive ninguém. E Deus dizer: não, eu deixei fulano lá que pudesse te ajudar, esse colega seu de trabalho. E éramos nós, né? Não tenho ninguém. Não será que algum dos nossos conhecidos que convivem conosco, né, não poderia dizer isso também? Porque nós não estamos com essa atitude ativa de ajudar esse amigo, com esse apostolado de amizade e confidência? Não tenho ninguém. Dói o coração, né? Talvez doeu o coração de Cristo ao ver aquele paralítico. Talvez é por isso que foi primeiro para ele, porque lá tinha um monte de doentes. Mas Jesus olha para aquele paralítico, é o mais necessitado ali, e aproxima-se dele, conversa com ele. Os outros talvez teriam alguém que lhe acompanhasse, mas aquele não tinha ninguém. Hominem non hábil, em latim, repetia muitas vezes São José Maria. Não será que nós não somos esse que Deus colocou para ajudar esse amigo, né, que convivo? Claro que a circunstância do confinamento nos impede de ter um contato muitas vezes pessoal, né, físico com o amigo, mas como é bom que eu procure ter esse contato de uma ligação, né, uma mensagem, o contato que é possível numa chamada de vídeo, manifestar minha proximidade, perguntar como está vivendo esse tempo de confinamento. Interessante que para muitas pessoas, aquelas que procuram ter virtude, que procuram aproveitar bem o tempo, essa situação que vivemos talvez está demandando mais esforço até, porque a gente, enfim, tem agora até um trabalho dobrado, porque tem que transmitir as coisas, porque tem que ir atrás de uma ferramenta, porque o trabalho então nos ocupa mais. Algumas pessoas estão até mais ocupadas hoje em dia, em casa, mas ocupadas. Mas mesmo assim, eu separo um tempo para estar com meus amigos,
Porque às vezes eu estou super ocupado fazendo coisa e eu penso que o meu amigo também está assim. Mas às vezes tem pessoas que não souberam encaixar bem a sua rotina numa quarentena, então lá jogaram, assistiam série atrás de série, agora já não tem mais, já varri o catálogo do Netflix, não sei mais o que faço, um tédio, né? E de repente você é essa pessoa que vai tirar aquele amigo daquele tédio, né? Que vou propor alguma coisa para fazer junto com ele, mesmo que seja à distância, vou dar uma meta assim, vou ensinar que ele faça um pouquinho de oração, né? E fazer oração com ele, né? Vou dar um livro espiritual, né? Para que ele possa baixar lá na internet e vai ser a ajuda para que ele possa encaixar bem a sua vida nesse tempo de quarentena, né? Salvei um amigo, né? E aquele outro que talvez nem sequer é amigo mesmo, mas é um colega e que eu posso, talvez, a gente via isso até na última meditação, talvez transformar esse amigo, esse colega em um amigo, transformar aquele colega em um amigo. Que bom, né? Seria que ao terminar esse tempo, né? Deus queira que não demore muito, mas ao terminar eu posso dizer, Saulo, eu tenho mais amigos do que antes, né? Impressionante, não podia ter contato físico, mas eu tenho mais amigos, né? Por quê? Porque fui atrás ativamente, procurei ter contato com essas pessoas, ajudei, e eles ficam muito agradecidos e já não vejo a hora de ter esse contato pessoal, quando for possível, com cada um desses novos amigos. Que bom, né? Continua o relato do Evangelho. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, enquanto vou, já outro desceu antes de mim. E aí vem outras palavras impressionantes de Jesus. Que a gente, agora aqui na capela, temos ele conosco, podemos dizer, nossa, que impressionante Jesus, ao dizer essas palavras que o Senhor vai dizer agora. E são palavras que o Senhor, nos milagres, de um jeito ou de outro faz. Palavras que estimulam a fé. O Senhor disse para aquele paralítico, levanta-te, toma o teu leito e anda. É o segundo absurdo das palavras de Jesus. A primeira é, queres ficar curado? Esse aqui é um segundo absurdo, porque aquele paralítico escutando isso, levanta-te, e ele pode, eu sou paralítico, não dá para levantar. Ele podia dizer aquele doente, mas Jesus falou essas palavras outra vez, para ajudar aquele paralítico, que ele queira mesmo, né? Mover a vontade dele. Olha, levanta-te, ou seja, que ele esboçasse algum esforço de tentar levantar ali. Tenta fazer alguma coisa. É isso que Jesus estava ali animando. Tenta fazer alguma coisa. Não consegue movimentar a perna, mas faz um movimento como você faria quando você fez e fazia quando tinha condições, quando não era paralítico. Tenta mexer ali. E aquele paralítico, só de tentar mexer, conseguiu, né? Ficou curado, né? Viu que as pernas tinham força, que ele tinha condições, algo inusitado, e se levantou, e não só conseguia levantar o próprio corpo, mas levantar a própria maca que ele tinha lá, que estava deitado. Toma o teu leito e anda, né? E carregou aquele peso lá da maca, algo milagroso, né? Deus não vai tirar a liberdade das pessoas, como também nós, no apostolado de amizade e confidência, nunca tiramos a liberdade, né? Nós ajudamos para que a pessoa mova, mas ela é que tem que mover. Há um aspecto que às vezes pode desanimar no apostolado, é exatamente a falta de correspondência dos amigos. Já tentei ajudar esse aqui, não quis nada, esse outro aqui me dá perdida, esse outro aqui, então, nunca me responde bem, né? Mas eu faço ainda atos, né, para manifestar a minha amizade, independente da correspondência daquele amigo, porque é meu amigo, né? E quando ele precisar, quando ele ver na própria vida dele que ele precisa de uma ajuda espiritual, ele sabe que tem um apoio meu, né? Não é que eu passei a mão na cabeça dele os erros, que ele fez as coisas erradas, olha, beleza, né? Não. Eu sinto com pesar, e ele sabe que eu não concordo com muitas coisas que ele faz. E exatamente por isso, quando vem uma conversão, ele vem me procurar, né? Porque sabe que vai ser uma referência, né? E o que eu vou fazer é exatamente o que Cristo, né? Ajudá-lo para que ele mova, mas ele é que vai ter que mover, não é eu que tenho que forçá-lo lá, né? Ele é que tem que mover, né? E foi o que aconteceu. Aquele paralítico
quis mover a perna, quis mover os seus membros e conseguiu a cura. Diante do apostolado, nós então podemos nos desanimar se há pouca correspondência. É necessária a liberdade das pessoas, que as pessoas então correspondem ao seu tempo. E é necessário também que eu veja se eu não estou estimulando bem, se eu estimulo mal a liberdade das pessoas. Aí eu queria, nesse ponto agora, até o final da nossa meditação, comentar três caricaturas num apostolado que a gente pensa que está fazendo bem, mas na verdade não estimulamos bem a liberdade das pessoas, né? E as pessoas se sentem coagidas e fogem, né? Não por causa da mensagem de Cristo, mas por causa de nós que somos mau instrumento. Primeira caricatura, né? É o apostolado não de amizade e confidência, mas o apostolado do vendedor. Quer participar do retiro? Agora não dá, mas se quiser você pode pagar adiantado, vai pagar 3 vezes sem juros, né? Olha, nos Buritis, hein? Não teve o retiro, mas vai ter, talvez, né? Com a graça de Deus até a gente reza para que possa haver um retiro mesmo, né? Está previsto um em agosto, no segundo semestre. Com a graça de Deus a gente vai poder ter esse retiro, esperamos. Mas é aquele que quer vender coisas, né? Olha, tem um livro muito bom, né? Se você quiser comprar, né? O livro está na promoção, 10% de desconto, né? Um livro espiritual, né? E a gente vai oferecendo Deus como um produto. E claro, aquele amigo nos vendo como vendedor vai nos tratar como vendedor também, né? Não, muito obrigado, né? Agora eu não compro não, né? Não me interessa esse retiro, né? Não, mas é 3 vezes sem juros, né? Taxa zero, né? A entrada paga depois, né? Adianta agora, né? Não. A gente vai receber uma negação de um vendedor. Será que algumas vezes eu confundo o apostolado com convite de atividades, de coisas? Às vezes, o melhor apostolado é aquele que eu convido pouco, mas faço coisas juntos, com um amigo que às vezes nem surgiram de um convite, simplesmente surgiu de uma ligação, em que conversei com aquele amigo naquela ligação, que não houve nenhum convite, eu que liguei e conversamos ali longamente, no momento que eu já pensei em ligar, que era o momento que aquele amigo podia. Não sou o vendedor, sou um amigo, né? Interessante, né? O amigo, mesmo que eu fale algo que o outro não tem interesse, mas que eu falei que vai lhe agradar, ele é capaz de entrar naquela proposta. Já um vendedor não, eu vou desconfiar, vai me enganar, alguma coisa tem aqui que é simplesmente uma venda. Não é isso. Segunda caricatura, né, que pode mover mal a liberdade das pessoas também, e não é um apostolado da amizade e confidência, é o psicólogo. Não é o vendedor, mas é o psicólogo. É aquele que vai então dar dicas humanas bem práticas, ajudam até, mas é de um psicólogo, né? Dicas humanas que uma pessoa que não tem fé talvez diria a mesma coisa, né? Um estudo do temperamento do meu amigo, tudo bem, é bom que a gente saiba do temperamento, até conheça o nosso, mas não posso ficar só no temperamento, né? Um ateu faria talvez a mesma coisa. Em algum momento eu tenho que chegar a Jesus Cristo, né? Que eu chegue a mensagem cristã e como ela é transformadora, como ela ajuda uma pessoa olhando para um crucifixo, né? Um ateu olhando para o crucifixo se converte, isso é um milagre. E eu vou ajudar aquele amigo meu, talvez, a fazer parte, né, de mais um na estatística daqueles que olharam para um crucifixo e se converteram, ajudando o meu amigo a meditar diante de um crucifixo. Em um momento tem que falar de Jesus Cristo, né? São Tomás de Aquino, quando se propunha falar de uma pessoa que fale de Deus, né, uma pessoa que fale de Deus, essa pessoa, ela em algum momento tem que mover o outro a se aproximar ou ter um carinho por um sacramento. Interessante a proposta de São Tomás, né? Ou seja, trocando em miúdos, uma pessoa que quer viver bem um apostolado de amizade e confidência, não ser o psicólogo, em algum momento eu vou falar alguma coisa de um sacramento, ou seja, eu vou ajudar aquele amigo que ele tenha maior carinho pela confissão, ou que ele queira mesmo receber no momento oportuno a comunhão, que ele, se não é batizado, que ele queira se batizar,
Se tem alguém doente na família, eu vou ajudar para que receba a unção dos enfermos, né? Nesses momentos de coronavírus, o sacramento talvez que mais vai dar paz para as pessoas vai ser a unção dos enfermos, né? Para quem está doente, receber a graça de Deus. Mas enfim, eu tenho que mover a pessoa a algum sacramento. E aí eu já vejo, né, se eu estou falando de Deus ou estou simplesmente como um psicólogo. Terceira e última caricatura para ir terminando, né? Falamos do vendedor, do psicólogo e tem um catequista, né? É o amigo que sempre está ensinando o outro, né? Olha, pera lá, então isso aqui, olha, vamos dar umas aulas aqui para você do catecismo que você não sabe nada. Olha isso aqui, não, isso aqui, olha, tem um livro, vamos estudar esse livro aqui que eu quero te explicar e tal. Claro que ajuda, claro que é muito bom, mas uma verdadeira amizade é uma troca. Tem coisas que um amigo me ensina e eu também ensino aquele amigo. Mesmo que seja aquele amigo muito distante da prática cristã, tem algo de humanidade naquele amigo que eu tenho que estar disposto a aprender, né? Isso é bonito. São José Maria, quando veio ao Brasil, uma das primeiras tertúlias que teve, aqueles encontros, aquelas catequeses, São José Maria já começou dizendo: eu vim aqui para aprender. E é interessante que no final da sua estadia no Brasil, ele até afirmava um monte de considerações espirituais que ele tinha aprendido dos brasileiros. Veja, uma alma que queria aprender mesmo, né? E São José Maria, um ano antes dele falecer, com muita vida espiritual, muito exemplo de vida, né? E ele aprendia das pessoas. Eu também tenho que aprender dos meus amigos, né? Um ateu, ele tem alguma coisa que ele pode me explicar, né? Pelo menos de alguma inquietação que as pessoas experimentam quando não tem Deus. Eu vou aprender como a pessoa sente essa inquietação, o mecanismo lá interior. E aí eu vou sofrer um pouquinho com esse meu amigo e vou tentar ajudar a sair dessa. Mas não posso sempre subir num pedestal ou numa cátedra e começar a explicar para o amigo: você está errado, você fez isso, aquilo, né? O catequista que está lá, quer sempre dar uma lição de moral, distancia as pessoas se sentem acuadas. Isso não é a amizade e confidência. A liberdade fica em segundo lugar e não há então o verdadeiro apostolado. Como é bom, né, que eu queira mover as almas, né, com o mesmo modo que moveu Cristo Jesus, né? Quem sabe podemos então, com essas ideias, refletir, né? Cada um reflita em casa, né? Essa semana pode ajudar muito. O que eu posso fazer para turbinar esse meu apostolado? Querer mesmo, né? Compartilhar o maior bem que eu tenho, que é Deus, para esses meus amigos, com esse apostolado da amizade e confidência. As pessoas que se querem, que têm esse carinho verdadeiro, compartilham o que tem de melhor. Que eu queira mesmo compartilhar o que eu tenho de melhor, que é Cristo Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.